Olá, eu começo este programa com dados que mostram que 84% das pessoas com acesso à internet no mundo estão cadastradas em algum tipo de rede social. Na média, cada usuário fica 2 horas e 24 minutos por dia em mídias como Instagram, Facebook e Twitter. No Brasil, esse tempo sobe para 3 horas e 31 minutos. Ocupamos o 3º lugar na lista de países onde as pessoas mais passam tempo nas redes sociais, atrás apenas de Filipinas e Colômbia. Vivemos uma revolução na forma de nos comunicarmos e também de nos relacionarmos. Sejam bem-vindos à era dos influenciadores, do poder dos views e likes e da crueldade dos haters. Olá, o CNN Nosso Mundo começa agora. Ao meu lado, Lia Bock, Thaís Herédia, Elisa Vec. No programa de hoje, vamos falar sobre poder e responsabilidade na era dos influenciadores digitais. E a nossa convidada sabe muito sobre esse universo. Começou a carreira ainda novinha, aos 18 anos. Ganhou o título de primeira blogueira de moda do Brasil e de lá para cá se profissionalizou. Virou modelo quando o assunto é empreendedorismo feminino. Tudo que ela posta é seguido com muita atenção. Só no Instagram são mais de 2 milhões e 600 mil seguidores. No CNN Nosso Mundo, a influenciadora digital e empresária Camila Coutinho. Seja muito bem-vinda, Camila. Que felicidade. E que introdução maravilhosa. Obrigada. Você merece, você merece. Muito feliz. Camila, já começo falando sobre isso. Vou mais para o pessoal, vou de trás para frente, então. Queria te perguntar como é ser tão novinha, ter uma responsabilidade de influenciar tanta gente. Como é que fica o direito de errar? Como você se sente em relação a isso? Você já errou e se arrependeu? Já. Olha, eu sou libriana, eu gosto muito de signo. Então, assim, a libriana, ela sempre pensa muito, pondera muito. Eu sempre tive uma noção dessa responsabilidade que eu tenho desde o início, quando isso ainda não era esse modelo de negócio que é hoje em dia. Eu tenho muito cuidado com o que eu posto. Então, assim, isso é uma coisa que está muito em alta hoje, todo mundo se posicionar e falar de todos os assuntos muito rápido, nessa velocidade que é tão perigosa, a informação é tão sensível. Então, eu estou sempre prestando muita atenção e entendendo, e só falo realmente de assuntos que eu domine, porque eu me sinto muito responsável em falar para as pessoas e com a informação que eu estou levando para as pessoas. Ao mesmo tempo, errar é humano. E quando a gente se coloca num lugar de aprendizado, que é o que eu me coloco todos os dias, eu sinto que eu estou usando um escudo. Eu falo isso no Garotas Estúpidas também, que, assim, o lugar que você se coloca de eu sei de tudo é onde você está mais desprotegido, porque você não tem direito de errar. E quando você diz, não, eu estou aprendendo, e você às vezes fala uma coisa que não está legal, a pessoa te ensina e você é obrigada. Então, eu acho que é por aí. Mas quando você tinha 18 anos, ou quando a gente tem 18 anos, a gente acha que sabe das coisas. Aí a gente começa a falar com mais propriedade. Depois, quando a gente vai envelhecendo, vai chegando assim aos 40, como eu, aí a gente vai chegando e vai falando assim, não, acho que aquilo que eu achava aos 18 eu não acho muito mais, não. Como é que é essa mudança? Isso foi um ótimo ponto. Eu sempre fui sensata, assim, mas na época que eu comecei o Garotos Estúpidas, há 14 anos atrás, a gente falava de um monte de gente, menos de mim. A blogueira, ela não era personagem, não tinha primeira pessoa. E eu tinha uma linguagem muito escrachada, de comédia e de comentar roupa e tal. Que na época era uma coisa. Hoje em dia, eu nem existiria no mundo da internet, eu seria cancelada na hora, porque era uma... Se a gente para pensar, o que a gente falava 1 ano atrás, 2 anos atrás, graças a Deus, estamos aprendendo, atualizando termos que a gente falava que não cabem falar mais. E isso é o mundo evoluindo. Então, assim, de fato, se eu olho para trás, tem muita coisa, e acredito que todo mundo aqui tem muita coisa que nunca pensaria em falar. Isso é ótimo, que quer dizer que a gente está aprendendo, né? Então, só uma coisa sobre isso, eu apaguei meu Twitter, tudo do meu Twitter. Eu tenho um Twitter há um tempão. Esse ano eu apaguei tudo que eu escrevi. Você não tem a sua conta ou você apagou o que você postou? Apaguei tudo que eu postei. Não tem o histórico. Não tem histórico. Porque eu falei assim, eu comecei isso com 18, hoje eu tenho 33, o mundo é outro, eu sou outra. Então, eu nem lembro o que eu disse aqui, vou começar aqui do zero. E eu acho que essa consciência de você não estar sempre certa, de você aprender, é uma coisa que deveria estar mais intrínseca no universo da internet, sabe? Essa coisa do cancelamento. Temos muito o que comentar sobre isso. Falaremos sobre isso. Lia Bock.
Eu queria falar um pouco da responsabilidade digital, mas envolvendo as marcas, né? Hoje, um dos jeitos de fazer pressão na internet é cobrando as marcas que financiam aquele conteúdo, aquela pessoa, aquele programa, né? E isso é uma coisa recente até. E você acha que as marcas estão preparadas para esse mundo onde elas vão ser cobradas por onde elas estão atuando? Você tem visto as marcas preocupadas com isso? Muito. E precisam estar. Porque se a gente for parar para pensar, o mundo, os nossos costumes, o que a gente acredita é muito guiado pelo consumo, né? Então, assim, nós mulheres estamos agora, graças a Deus, mudando vários conceitos do que a gente achava que a gente devia fazer, que muito disso é pautado pelo consumo. E eu acredito muito na mudança social, no poder e na responsabilidade das marcas. Porque as pessoas hoje em dia consomem uma coisa e consomem o todo, os valores da marca, o processo todo que aquilo é produzido, os ingredientes, tudo faz parte. Então não cabe mais. E quando eu falo marca, é marca de produto, marca de pessoa, ser isentona, no sentido de você tem que ter a sua opinião sobre as coisas e escolher ali o seu posicionamento. E o consumo está muito pautado sobre isso. Então, eu acho que as marcas estão com cada vez mais consciência de que elas têm esse poder e abraçando isso também, porque, sei lá, você consome uma marca de maquiagem ou de cuidados com o cabelo que tem uma causa, ajuda uma causa social ou uma causa ambiental, e aí você já está fazendo a sua parte através do consumo também. Então, isso é super importante. E eu sinto muito, no meu trabalho como influenciadora, essa mudança, que no começo a marca me contratava, uma marca me contratou, vamos lá fazer o trabalho. Hoje em dia eu questiono tudo. Porque uma parceria é um casamento de marcas, um casamento de valores. Então, eu estou trazendo os meus valores, a marca tem os dela, mas eu não vou colocar o meu em risco se a marca está fazendo uma coisa que eu não concordo. Então, eu quero saber tudo. E vice-versa, né? E vice-versa. É porque o da marca, para mim, já era natural, né? Agora, o influenciador ou a celebridade deve questionar a marca. E aí, a gente tem muito essa conversa, assim, com todas as marcas que a gente vai se associar, porque é muito importante. Falando sobre um dos nossos motes, né? Poder e responsabilidade dos influenciadores. Que coisa grande que é isso e quanta responsabilidade, né, Camila, em você postar uma foto do seu mundo, da sua intimidade, das suas marcas, e isso é disseminado para muita gente. Da época que você começou há 15 anos, mais ou menos? Mais de 10 anos. Isso, 14. Mais 14 anos. Você tinha noção dessa responsabilidade e hoje você acabou se tornando até um pouco mais temerosa com o que você vai postar, porque até que ponto o influenciador ele influencia apenas positivamente? Eu brinco que quando eu comecei era só mato, não sabia de nada. Então, eu tô até escutando você e repensando, lembrando dos meus 18, eu realmente não tinha noção, não. Do tamanho que aquilo ia virar, porque não era nada, era uma brincadeira que eu fazia no meu tempo livre. Eu via lá os blogs de celebridade e fazia igual, então eu não tinha tanta noção. Mas logo que eu comecei a encarar como um negócio, uns 2 anos depois que eu criei, aí eu realmente comecei a sentir mais essa responsabilidade, porque você está falando de comportamento, tem um público... O meu público é um pouco mais velho, mas tem um público jovem que se espelha em você. Então, tem muito mais responsabilidade que, ao longo do tempo, eu fui entendendo também. Então, indicar produtos, eu tenho isso que eu te falei de pesquisa, eu indico como se fosse para a minha família. E de informação também, porque a gente está influenciando uma geração, né? Então, eu fico muito feliz e hoje a grande coisa que me move no meu trabalho, eu falo que eu adoro meus negócios, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas sempre primeiro é por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo, o propósito, o que eu estou levando de legal? Então, quando eu lancei o meu livro, que é sobre carreira, sobre os meus 10 anos de carreira, mas dando exemplo, eu fiquei muito feliz porque eu estava influenciando ali a minha audiência de uma maneira diferente do que eu consumo. Eu estava inspirando as meninas a colocarem as ideias em prática, a empreender. Então, isso é muito precioso, sabe? E eu fico muito feliz de ter essa responsabilidade de poder passar essa mensagem. Que seria uma influência positiva, mas a negativa você também já viveu, já sentiu de postar algo e pensar, puxa vida, será que eu estou fazendo um bem para os outros ou isso aqui não vai fazer muita diferença? Posso até ser mal compreendida. Super. E tanto é que eu escuto muito a minha equipe. A diversidade ela é muito importante por muitos motivos. E um dos que eu acredito mais é que a gente precisa ter visões diferentes e pessoas que viveram coisas diferentes para que elas deem a opinião delas, porque a gente não tem como viver tudo, cada pessoa tem, né?
e as suas experiências e tudo. Então, assim, quando eu tô com dúvida de uma coisa, eu jogo no meu grupo, do meu time, as pessoas questionam isso, eu acho que não, aí eu, verdade, você tá certo. Então, não, é raro, mas eu escuto muito, porque são visões diferentes, né? Então, por isso que é muito importante ter diversidade em tudo, tanto conteúdo quanto time, tudo. Bom, eu tô doida para pegar esse tema da diversidade, mas vou passar para a Thaís primeiro, já eu fico volto aqui com esse de tema. decana, eu fico aqui de decana, viu, Camila? Por último, olha, eu ouvi você falar sobre a coisa do posicionamento, que as pessoas têm que se posicionar, o isentão e tal. E aí, lá já no alto dos meus 50 e poucos, eu fico me perguntando o seguinte, qual é o equilíbrio entre se isentar, estar neutro, se posicionar, escolhendo uma causa, defendendo uma causa, ou se posicionar simplesmente dando uma opinião, ou sendo pressionada a dar uma opinião, ou sendo pressionada a assumir uma causa. Porque me parece que tem uma fronteira invisível entre ser isento, ser neutro, que não necessariamente é uma coisa ruim, e se posicionar como? Porque assumir uma causa e dar opinião são também coisas muito diferentes. Eu trabalho da seguinte maneira, eu não sou a favor de falar de tudo, eu não me sinto pressionada a falar de tudo. Por exemplo, política é um assunto que eu não domino, eu escuto e aprendo muito mais do que eu falo. Eu falo muito dos meus valores. Quando entra na questão do valor, aí eu me sinto à vontade para me posicionar sobre aquilo. Mas eu acho que a gente tem que sim falar, mais do que nunca nesse ambiente de internet que a informação é sensível, sobre o que a gente entende, para fazer crítica. Se você for lá, o que significa crítica? Você tem que ler e se informar para ter uma opinião sobre aquele assunto, não é um regrã. Então, eu não me sinto pressionada e eu estou cada vez mais confortável, que é o caminho que eu acho que tem que ser, de você escolher a sua causa, escolher ao que você vai dedicar de verdade o seu tempo e a sua energia, porque a vida não é só o Instagram, é o que você faz e muitas vezes não posta ou não fica lá ressaltando ou usando, e ter coerência no discurso. Então, eu tenho as minhas causas, eu abraço a diversidade, o empoderamento feminino, o empreendedorismo feminino, a causa LGBTQI+, são as minhas causas. E isso, se a pessoa parar para analisar o meu trabalho, tanto no Garotas, quanto no Camila, quanto no G Beauty, que é a marca que eu lancei de cuidados com o cabelo, está tudo conectado. Então, eu acho que é por aí. Quando eu falei que eu usei a palavra isentona, é tipo assim, da marca ser neutra demais. Porque, de fato, as pessoas hoje, quando vão consumir, elas procuram saber. Então, se você não está nem ali, nem aqui, fica uma coisa meio solta, né? A pessoa não sabe para onde você está olhando. E isso é fator decisivo de compra hoje em dia, né? Camila, vou voltar então agora ao tema da diversidade, que estou aqui já nervosa para falar sobre isso. Por que será, né? Porque eu sempre falo sobre isso. E aí eu queria falar sobre algo que aconteceu muito recentemente aqui no Brasil, que é um movimento criticando o algoritmo racista. E aí, muitos influenciadores negros dizem que não são distribuídos da mesma forma por algumas plataformas digitais. Comprovaram isso muitas vezes, né? O Twitter, por exemplo, foi comprovado isso, quando botava lá a foto do Obama, de um homem branco, e aparecia sempre a foto do homem branco. Então, isso é comprovado. Inclusive, outras empresas, têm pesquisas nos Estados Unidos que mostram que empresas de RH, por exemplo, se utilizam de algoritmo também para selecionar currículos e os algoritmos também racistas. Sim. Ou seja, o algoritmo está ditando o sonho das pessoas. E aí, eu te pergunto, a gente acha que está num ambiente democrático, que não está também, o ambiente das redes, e pessoas estão sendo podadas pelo racismo estrutural. Como você se movimenta nesse meio, você que tem os seus valores e fala em diversidade? Gente, o algoritmo, ele reflete o ser humano. É uma pena a gente chegar a essa conclusão, fica até arrepiada. E a gente fala... O Instagram e o mundo que a gente vive é uma bolha que ainda é muito o que a gente vê, é muito maior. Tem muito trabalho para se fazer ainda. E não se pode dizer, e tem que se admitir para poder, né, resolver o problema que existe. Então, eu também sinto, quando eu posto conteúdo, quando eu faço entrevistas, que a distribuição é diferente, porque eu não sou especialista nisso, mas eu entendo que as pessoas estão interagindo menos com aquele post. Como as pessoas interagem muito com fofoca, polêmica, nudes, porque o ser humano, no fundão, sempre para olhar isso, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco disso também, e é por isso que a gente tem que ir para cima e exaltar, falar cada vez mais, para que isso mude na estrutura, como você falou, porque
eu acho que o buraco é mais embaixo, entendeu? Então, é uma missão de todo mundo, de todos os veículos, porque é como até trazendo mais para o meu mundo, a Sheryl do Facebook falou, se fala muito de liderança feminina hoje em dia, tomara que em breve a gente fale de liderança. Então, é isso, é sobre ser natural e que seja o normal. É isso que a gente tem que trabalhar para isso, né? Não sei se você concorda. Eu concordo, sim. Acho que a gente vai chegar nesse mundo ideal, mas precisa de movimentação. Recentemente, nós vimos vários influenciadores fazendo na verdade, influenciadores negros ocupando, que outros influenciadores iam usar a palavra cedendo o seu espaço nas redes sociais, mas não. Influenciadores negros ocupando espaços em redes de outros influenciadores brancos que têm uma maior distribuição. Você participou desse movimento? Como você viu? Eu participei. Na verdade, eu não fiz o takeover, porque eu tô com... Sabe quando você conhece a Ingrid Silva? Bailarina, que mora em Nova York. Grávida, linda. Eu sou louca nela, a gente se conheceu há alguns anos e a gente ficou muito amiga, apesar da distância. Então, a gente iniciou essa conversa de fazer esse movimento, o movimento que a gente queria fazer no Brasil. O movimento surgiu e agora a gente está trabalhando num outro projeto físico que pelo andar da carruagem vai ficar para o ano que vem. Mas a gente tem muito essa premissa dentro do Garotos Estúpidas, sempre teve. Então, quando aconteceu o Black Lives Matter, a gente se reuniu tudo, tivemos algumas ideias de ações, mas a gente chegou também à conclusão que o importante é a continuidade. Isso sempre teve, sempre estará e sempre vai estar na nossa agenda diária. É um compromisso diário. Então, inclusive de prática. Depois eu te conto desse projeto quando tiver mais informação. Já curiosa. Vou passar para a Lia Bock curiosa, Lia. Recentemente a gente viu um movimento contra os filtros de beleza e de pele, né, na internet. A atriz Bruna Bopp, a blogueirinha do Fim do Mundo, que eu amo, também a Sacha Palari, né, aderiram ao movimento e falando, você começa a se olhar no espelho e você nem se reconhece, porque a gente acaba vendo mais a nossa cara na selfie, na rede social, do que no espelho, e a gente vai virando aquela coisa. E muita crítica, eu pensei até muito sobre isso, não pode fake news, não pode fake skin também, né? É um movimento muito marcante, assim. Você acha que a gente está precisando de um banho de beleza natural nas redes? Uma coisa que aconteceu há alguns anos na propaganda, por exemplo, né? Que precisou se adequar. Você acha que as redes estão precisando desse banho de realidade? Então, gente, porque... Não sei se vocês concordam, mas as redes sociais têm um pouco de hipocrisia e de extremos, né? Porque tem um movimento de seja você, seja natural, nananã, mas no outro lado tem um monte de filtro e as pessoas fazendo coisas na cara, na vida real, para ficar igual ao filtro. Então, ao mesmo tempo, a gente está colocando lá a nossa imagem, pedindo uma aprovação. Quando você publica alguma coisa, você espera uma aprovação, né? É isso que é, na prática, as redes sociais. Então, está muito misturada as ideias, mas, ao mesmo tempo, que bom que tem surgido novos conceitos e dando mais força nesse sentido. Eu uso filtro. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, mas eu ainda uso. Mas eu tenho uma relação que eu estou aprendendo também, porque a gente nasceu nesse furacão, né, de compor a nossa relação com nós mesmas estética, e agora a gente está respirando e descobrindo novas possibilidades. É assim que eu me sinto, pelo menos. Então, quando eu vejo, por exemplo, a Letícia Muniz postando foto das estrias, da celulite, e é uma gata super sexy, me dá um calorzinho no coração. Então, eu estou aprendendo muito também com as outras influenciadoras, de tipo, nossa, não, é normal, entendeu? Então, agora com a Gé Beauty, a minha marca de cuidados com o cabelo, a abordagem é toda para esse lado, porque se você for parar para pensar, todas as marcas de cabelo sempre... nos anúncios, aquele cabelo assim, que nem a própria modelo da propaganda tem esse cabelo na vida real. É bem isso. E a nossa primeira foto de campanha foi uma modelo com cabelo molhado, porque é valorizar o processo. Quando você presta atenção em você e para de olhar para a grama do vizinho, você começa a ver o que você é tão legal. E isso é mais poderoso do que qualquer filtro, qualquer produto que você tem, que a mídia diga que você tem que comprar. Então, eu acho que o caminho é esse, mas tem muito trabalho a fazer ainda. Por que você usa o filtro? Porque é costume. Imagina, eu tenho 33 anos e a gente foi ensinada por tudo que celulite não existe. Celulite? Não existe celulite. A gente fica se sentindo uó porque tem celulite, sendo que a pessoa nasce, né? É tipo frizz de cabelo. Eu brinco na marca que o frizz é a celulite, não tem como não ter, todo mundo tem. Então, é essa normalização que eu me sinto também aprendendo no meu ambiente, porque se você botar no Google Camila...
e eu tenho 14 anos de carreira, tem cada foto, minha filha, de Photoshop, que você vai dizer quem é essa. Porque era uma coisa que se fazia. Então, é um trabalho de quem está no comando da mídia agora. Então, assim, das revistas, da TV, da gente, de retrabalhar isso para que fique um ambiente mais agradável e carinhoso e claro para nós, porque assim a gente vai se sentir mais livre e é isso que é bom, né? Porque você colocar a interessância da mulher na beleza física não é muito legal, porque senão a gente fica com data de validade e isso é muito cruel, isso não existe. Então, cabe a nós mesmas dar reset, organizar as ideias e recomeçar isso para as próximas gerações começarem mais tranquilas, né? Eu não sei usar, mas eu acho tão lindo. Eu não sei fazer o filtro, mas eu acho uma gracinha, eu acho muito feio. O quê? Esse filtro de Instagram que deixa Tira as brilhando, rugas? que melhor... Eu acho tão bonitinho. Tem uns que são bonitinhos, mas tem uns que você fica hoje a pessoa. Que transforma. Tudo, faz uma plástica em você. Eu acho que tudo é parcimônia, tudo demais é ruim, sabe? Sim, claro. Não dá pra começar a questionar tudo, porque senão tava todo mundo aqui sem maquiagem, não sei o quê, não podia... Então, eu acho que é uma questão de não ter que. Eu quero. Hoje eu tô afim de usar, hoje eu não tô. E acho que a conversa tem que ser por aí, sabe? Eu quero trazer a saúde mental aqui para nossa conversa, porque a gente está falando de filtro, de transformação e daquilo que a gente projeta, que uma coisa é o que a gente é e outra coisa é o que a gente posta na rede social, que será quase um personagem que a gente projeta. Total. Quem eu quero que as pessoas vejam, né? Como eu quero que as pessoas me vejam. E nós somos seres inquietos que queremos ser melhores sempre e queremos sempre projetar nossa vida para sempre, né? Para o crescimento, para ser melhor. E quando a gente abre a rede social, Camila, a gente vê cada coisa linda, maravilhosa, o cabelo está sempre incrível, olha essa pele, olha essa roupa. E isso, muitas vezes, isso inclusive já foi comprovado, causa ansiedade, causa tristeza, porque você acaba olhando um mundo que você não tem. Então, a vida não é tão legal, porque a do outro é mais legal. Como é que você analisa isso? O que você acha disso, Camila? Porque você está inserida nesse contexto. As pessoas olham, a Camila está tão feliz, está tão legal, eu não fui para onde ela foi. Sim. E aí acessa uma tristeza e, na verdade, percebe que a felicidade está um pouquinho ausente. Meia culpa. Temos culpa nisso. Quem está na rede social é uma coisa que vai se alimentando ali, porque eu sinto isso, tá? Eu, Camila, que trabalho e sei como funciona. Eu não uso celular no meu quarto. Quando eu vou dormir, ele fica em outro cômodo, carregando ou não. E eu comprei um despertador. Porque não pode ser bom a pessoa ir dormir e acordar com não só a luz, o estímulo físico, mas o estímulo mental. Você acorda, você tá, tipo, molinha ainda o cérebro, vendo o que vai ser do seu dia. É um mood que você vai organizar ali, se você tá feliz, se você tá animado. E aí você, estímulo. E o meu dia começa diferente. Então, assim, eu fiz vídeo sobre isso e até escrevi no meu livro há um tempo atrás que, para mim, a palavra-chave é consciência. Porque no Dilema das Redes, não sei se você viu esse documentário, se questiona bastante. Eu acho super válido colocar a família na sala e assistir. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio que é muito maior. São empresas, é muito dinheiro, a gente sabe como é que funciona. Tem uma coisa que só a gente pode fazer pela gente, que é ter a consciência de como a gente está consumindo. Quanto tempo a gente está deixando no celular, que tipo de conteúdo, se está fazendo bem ou não, está deixando de conviver com sua família, seu namorado, seu marido para ficar no celular, a qualidade do tempo do convívio, como afeta. Isso está na nossa mão. E eu acho que entra num lugar de vício mesmo. Tem momentos que eu me sinto, caramba, tô com raiva que eu tô aqui nesse negócio, nesse Instagram, entendeu? Porque no meu caso é muito misturado. Mas eu acho que é isso, retomar o controle para ter mais consciência do quanto aquilo está fazendo, que sentimento está provocando. E eu sinto que eu e toda quem está na internet produzindo conteúdo tem muita responsabilidade sobre isso. Então, acho que é um assunto que tem que ser falado e tem que ser abordado. E nós, influenciadores, temos que ajudar a desconstruir uma coisa que nós mesmos criamos e que agora, só agora, a sociedade está tendo um discernimento do quanto isso afeta o nosso dia a dia e a nossa cabeça. Acho que a gente não tinha esse discernimento quando isso começou e entramos no momento 2.0 de que, cara, temos que resolver isso, senão vai dar ruim, entendeu? Acho que é por aí. Camila, já que você citou o Dilema das Redes, tem uma frase lá no documentário, que, aliás, vale muito esse documentário, que diz que se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Sim. E você ganha dinheiro também com as redes sociais. Então, como é que você equaliza também essa conta para não se sentir culpada? Isso é uma coisa que entra
um pouco na questão da polarização, eu começo num raciocínio e vou para outro, de que hoje em dia as pessoas estão decidindo muito simplista, né, a decisão. Ou é aqui ou é aqui, não tem o meio, ninguém se escuta. Eu acho isso um horror. Eu sigo um monte de gente que tem opinião diferente da minha. Na minha casa, entre meus pais e meus irmãos, tem muitas opiniões diferentes. E eu sou sempre assim, tipo, me conta, tipo, eu quero escutar. E aí, eu vi muita gente falando que essa frase era tipo assim, ah, não, mas isso aí todo mundo sabe, quem trabalha... Ah, gente, vocês estão inocentes? Só que a pessoa está, assim, ignorando que o Brasil, a realidade do mundo já é diferente. Do Brasil sozinho já é muito diferente. As pessoas não têm acesso a toda essa informação que a gente que está no mercado tem. Então, é necessário, sim, que as pessoas tenham acesso a essa informação, criem a própria opinião delas e conversem entre si, sabe? Eu acho que isso é o principal, assim, que o documentário fala. Da humanidade, de você retomar isso. Thaís. Eu quero falar aqui do que é o aspiracional, que é essa palavra que surgiu, inclusive, por causa das redes, né? Eu me lembro de uma campanha que foi feita na França. Eles criaram um perfil falso no Instagram de uma menina gracinha, que nem é modelo nem nada, gracinha, e 100% das fotos dela tinham álcool, uma bebida, 100% das fotos, ou disfarçado ou muito claro. E depois de alguns meses, a menina já tendo alcançado dezenas de milhares de seguidores, os produtores daquele conteúdo chamaram a atenção de como a convivência com o álcool tinha virado uma coisa absolutamente banal, que ninguém prestava mais atenção. Como é que pode 100% das postagens de uma menina gracinha tá o tempo inteiro com álcool? Aquilo para mim foi chocante. Eu nunca mais postei nada com álcool. Me chame de hipócrita, tanto faz, porque eu também bebo. Mas, de alguma forma, e a gente aqui, não como você, mas nós somos também pessoas públicas e chamamos atenção e também aspiramos. Concordo. Então, tem o álcool de um lado, tem a beleza do outro, essa vaidade. Eu sou uma mulher vaidosa, tenho, né? Então, onde é que encaixa o aspiracional nesse cuidado que a Elisa traz? Porque tem que ter aspiração, né? Eu acho legal a gente se aspirar entre o álcool, entre o se cuidar, O malhar, né? Então, tem a ansiedade, mas também tem olhar e falar, poxa, se eu fizer um pouco disso, eu chego lá. Então, tem o álcool, mas tem também a coisa bacana. Esse limite está cada vez mais difícil e mais borradinho, né? Porque a rede social é um acesso que tem na nossa vida, que é isso que eu te falei. É você acordar e o primeiro estímulo que você ter é o que uma pessoa postou. Então, assim, eu acho que é muito sobre a gente trabalhar a nossa saúde mental e a nossa inteligência emocional e social. Isso é uma coisa que só nós podemos fazer por nós mesmos. Então, prestar mais atenção na gente. Terapia tem que fazer mais do que nunca. Eu ressignifiquei 2 momentos na minha vida, que é exercício físico, que para mim, eu me alimento daquilo, eu gosto de malhar de manhã, porque eu uso aquela energia, aquela clareza no meu dia inteiro. Eu brinco que vira dinheiro, a endorfina, porque você trabalha melhor, faz tudo melhor. E o banho, que isso está muito, não estou falando de jabá não, mas está muito no nosso conceito de marca. Porque o banho é o único momento do dia que você fica offline, sem celular e sem gente, né? Sem filho, já inventaram o celular que fica na água. Exato. Né? Pois é, tem gente que leva. Mas, enfim, é um momento que você tem que ressignificar, porque é um momento de paz, de pensamento, de respiração. E isso volta pra gente. Então, assim, se mudou a velocidade das coisas, então mudou o significado da pausa. Então, da respiração. Ganhou mais valor. Parece simples, mas isso traz mais clareza. E a clareza ajuda a gente a perceber o que está acontecendo, raciocinar melhor e lidar melhor. Então, um dia desse eu esqueci o despertador na sala, sei lá, uma coisa assim, que é o meu despertador tocar música também, e dormi com o celular. Eu acordei e eu vi alguma coisa que alguma amiga, colega minha, postou muito legal de trabalho. Tipo assim, aquilo que você olha e faz, queria ter feito isso. Poxa, que dá aqueles 5 segundos. E eu olhei, eu tive aquela sensação de, caramba, devia ter feito isso antes. Depois eu falei, tá vendo? Aí você raciocina, dormi com o celular. Não, eu já fiz tanta coisa legal, olha o que eu fiz ontem, vou fazer não sei o que lá. É isso, vou fazer meu trabalho e vou continuar meu dia. O que era para ser ansioso virou aspiracional. Só que isso acontece quando a gente está prestando atenção. Se você está distraída, que é o que o celular faz pela gente, é distrair, aí você se perde no looping da frustração e isso é super perigoso. Então, não é à toa, gente, que se fala hoje em dia de saúde mental, gratidão, self-care, autocuidado, porque é necessário, de fato. Então...
Vou usar uma expressão aqui da Thaís, então, para dizer, Camila, toda gracinha... Uma graçona, né? O tamanho pois dela. Pois é, aí eu quero saber se essa gracinha tem hater. Se eu te disser que eu não tenho, você acredita? Olha, é difícil. Não sei como. Até hoje, assim, na verdade, eu acho que é uma questão de postura. Porque acho que uma pessoa que tem um blog com o nome Garotas Estúpidas já se blinda de muita coisa de partida, né? Porque é um nome irônico que saiu de uma música chamada Stupid Girls, de uma cantora americana, que ironizava as grandes celebridades americanas na época que eu criei o blog. E eu sempre tive essa coisa do humor e de não me levar tão a sério. Eu me levo a sério quando tem que levar, mas eu sou muito assim, tipo, como é? Não sei. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. E vou aprendendo. Então, eu acho que essa coisa de se colocar nesse lugar, ela blinda contra a crítica, assim, porque eu sou muito direta e muito transparente, então eu sou isso. Aí a pessoa vem me dizer, mas você é isso. Eu sei, eu já disse, sabe, esse raciocínio. Uhum. Então, eu acho que você ter uma relação direta e de conversa, eu acho que eu fui construindo um respeito ao longo desses 14 anos e minha audiência é muito esperta. Então, quando ela vai me fazer uma crítica, que eu amo receber, sempre tem um negócio que eu aprendo. A gente troca muito. Uma vez ou outra cai um comentário ali, mais assim, mais, como eu posso falar, venenoso, mas uma vez na vida. E aí eu vou respondo com bom humor, a pessoa fica... Teve uma que comentou assim, não aguento mais essa Camila Coutinho. Eu falei, menina, tem dia que nem eu me aguento, quanto mais você. Mas você responde todo mundo? Não todo mundo, mas eu converso pro bem e pro comentário quando cai assim, pra crítica, e também para comentário bom. Eu acho que os dois têm que ser respondidos. Então, acho legal que você coloca que é isso, né? Crítica tem, né? É bom, e mas é não é de legal hater. não Sim. precisa ser... pode ter uma crítica sem ser o hater, né? Exato. Afinal, se tivesse lá, tem comentários. Se fosse só elogio, tinha elogios. É pra pessoa dar a opinião dela e todo mundo... Não dá pra, nessa altura do campeonato, a gente achar que é uma conversa só de uma mão, né? É um vai e um vem. Tá lá, comentários. Muitas vezes, nos comentários do post, surgem coisas mais interessantes do que o próprio post. Então, acho que estar aberto à troca, a escutar, te blinda de muita coisa, sabe? Meninas, desculpa insistir, mas eu vou insistir. Você acha que Claro. o fato de você não estar envolvida com a questão da política, você acha que já te facilita não ter hater? Porque muita gente tem hater só pelo que é mesmo, entendeu? Sim. Tem uma pesquisa que mostra, por exemplo, que mulheres negras são alvo dos haters nas redes sociais, especialmente no Facebook. Elas são mais de 80% dos alvos e elas não fazem nada. Elas simplesmente, aí tem lá 8 elementos, elas simplesmente vão, por exemplo, para férias no exterior, nos países nórdicos, entendeu? Ou elas têm um relacionamento com um homem branco. Coisas do tipo, ou elas são chefes de alguma coisa. Elas sofrem discurso de ódio. A gente viu nas lives, né, durante a quarentena. Exatamente. Então, Então, assim, você acha que você não tem esses elementos? Não, eu não tenho esses elementos e a gente está falando de um caso específico que é, assim, abominável e é muito triste de assistir a essa altura do campeonato, sabe? A internet, ela tem essa coisa que ela bota As pessoas sentem, né? Mas, gente, a lei tá aí, viu? Não façam isso, porque a lei existe, graças a Deus. E elas se sentem assim, eu vou falar aqui que eu não teria coragem de falar ao vivo. E você tem que lembrar que tem uma pessoa ali. Você falaria isso ao vivo? Tipo, sabe? Tem que pensar. Mas qual foi a sua pergunta inicial, que eu esqueci? Se você tinha hater. Mas antes de a gente falar isso, você falou O fato de Isso é porque você não fala de política, fazer aí política. fica polêmica. Eu queria falar. Sim, também, porque eu tenho várias amigas que assumiram um posicionamento político de ambos os lados, né, que se polariza. Vou te dizer que tem o lado do hater, que vem o outro lado falar, porque essa é a realidade atual da política aqui. E também vem o lado de a base delas ficar fortalecida. Porque eu entendo muito pela minha percepção do dia a dia que a polêmica ela é relativa hoje em dia, porque depende do lado que você está. E a polêmica, enfim, pessoas estão aí para comprovar, né? Alimenta aquele público que está ali, que quer ouvir aquilo. Então, até isso está meio estranho, sabe? Mas eu sou sempre a favor de escutar, de respeitar a opinião do outro, de falar a sua opinião com respeito. Acho que isso devia ser o básico e o principal, né? Isso é neutralidade positiva, né? Isso é uma neutralidade política sua que, de alguma forma, te protege desse ambiente. Lia? Eu queria falar de moda.
Há algum tempo a moda vem sendo tratada para muito além dos lookinhos, né? Hoje importa o processo, se é justo, a cadeia produtiva e até o que você quer comunicar com aquele seu visual. Mas, por outro lado, o fast fashion ainda é barato, rápido, extremamente sedutor. Você acredita que a gente vai conseguir unir esses dois universos, assim, do acessível e do responsável? Ou a gente está muito distante ainda? Como a gente estava falando em outra pergunta, são muitas realidades ao mesmo tempo. Só no nosso país, sem falar de mundo. Então, assim, quando a gente estava no início da quarentena, que ficou aquela coisa, como é que vai mudar o comportamento? Como vai terminar? E aí eu tinha uma visão, assim, até fiz umas lives, nossa, vai mudar muito, vai ser assim. Depois eu reraciocinei e falei, não, cada pessoa tem o tempo de evolução dela, cada pessoa está em um lugar. O poder econômico é uma coisa muito recente no nosso país. Então, são vários lugares diferentes que eu acho que as evoluções vão ter tempos diferentes. Tanto é que quando abriu loja lá na China, que tem um poder de compra muito recente, né? Lotou e fila na porta. Então, assim, eu acho que vai um pouco por aí. Mas, sem dúvida, esse movimento tá palpável. A fast fashion não é mais o que era antes. Eu não sei se você se sente assim. Eu me sinto estranha em falar o termo fast fashion, que foi uma coisa que eu usei e propaguei por muito tempo. Mas hoje em dia todas as minhas compras são pautadas no... Nossa, vou usar muito, adoro repetir roupa. As minhas peças que eu mais gosto no meu armário são as vintage, que inclusive tem um estudo que diz que o vintage, o consumo do vintage vai passar o fast fashion já. Você vê fast fashion fechando. Alívio. Isso é chique demais. Esse aqui é vintage. Esse aqui é Zara. Só que isso aqui eu vou usar, demais. Eu não compro muita coisa. Então, assim, eu acho que é esse equilíbrio do não precisar comprar tanto. A Constância Pascolato me contou uma história uma vez, eu posso contar aqui? Sim, por favor. Que eu fiquei assim, isso simboliza muito. Ela disse, Cami, eu estava em Londres, aí tem uma loja lá que é a mais barata das fast fashion. Não sei como aquilo é produzido, mas enfim. Eu vi uma menina na rua com as sacolas de papel dessa loja e começou a chover, ela ficou escondida esperando a chuva passar, a sacola molhou, furou, caiu a roupa, sabe o que ela fez? Deixou no chão e foi embora. Então, esse é o valor que tinha isso, a roupa para ela, entendeu? Era uma coisa tão qualquer coisa que ela deixou lá e foi embora. E não deve ser assim mais. Eu amo as minhas coisas que eu tenho, que eu comprei, que eu uso várias vezes. Então, acho que é essa mentalidade do repetir, do comprar usado, do vender coisas que não se usa mais, que está bem mais madura na consumidora e está refletindo nos negócios. Você vê que várias fecharam aqui no Brasil. Camila, você é uma empreendedora, uma empresária, uma mulher independente, você fez a sua vida por meio da sua força, você colocou a sua cara no mundo e dá exemplo para outras mulheres também acreditarem em seus sonhos. Em algum momento você já foi julgada ou criticada ou chamada de ai, que futilidade, ai, rede social, minha nossa, e você mostrou para essas pessoas ou para o mundo que hoje você é uma mulher financeiramente independente, toma conta da sua vida fazendo aquilo que você ama? Sim. Uns 2 momentos, assim. No início, que as pessoas ficavam, gente, blog, mas aí entra o papel da família, né? O meu pai sempre foi assim, filha, esse negócio que você tá fazendo aí, muito legal, não existia. Primeiro que eu fiz design de moda, já não existia, não era tão pop na época, né? Aí depois quis ser blogueira, que na época não existia, os blogs. E esse negócio que você está fazendo, muito legal, eu acho que você devia registrar o nome. Aqui, vamos no contador para a gente abrir a sua empresa? Foi desse jeito. Também me arrepio de novo de falar. E essa chave, essa força que o homem também tem um papel. Quando eu falo, eu sou feminista, mas eu vejo muito a importância do papel do homem, do pai nisso, sabe? Do parceiro que está ali. Então, isso fez muita diferença. Eu tive muita sorte na minha vida de ter no início. Então, eu sempre acreditei em tudo que eu estava fazendo. Nada era loucura para mim. Mas aí, no meu primeiro emprego, na minha primeira experiência, assim, eu tinha as pessoas que diziam, mas blog do mercado de moda, tá? Acho que não, essa menina tem um bloguinho aí. Mas eu sempre, pela minha base, vou fazendo. Aí depois recebi mensagem pedindo desculpa, falando não sei o quê, nanã, e tudo certo. Beleza, próximo. Viram a prosperidade da moça e pensaram, acho que era uma boa alternativa. Que coisa pequena você julgar uma coisa, né? Que você, em vez de você ser curioso. Isso é uma coisa que eu sou bastante. Mas aí, na vida adulta, eu me deparei de novo com o preconceito do machismo. De, assim, em certos momentos, enxergar em relações que aquilo poderia estar me atrapalhando, eu ser bem-sucedida, eu ter sucesso, estava ofuscando a pessoa, ou os caras falando assim, ai, eu sou do Nordeste, o Nordeste ainda tem muito isso de a mulher independente dá medo.
Então, isso teve um momentinho que eu raciocinei isso, e coloquei até no meu TED também, de como a gente tem que botar pro lado e tchau. Porque, imagina, a caixa da pessoa é assim, você é desse tamanho. A caixa da pessoa aqui, ela quer que você caiba aqui, né? Ela não quer que você cresça. Então, assim, meninas, não pode, né? Camila, eu quero falar sobre a ascensão dos influencers. Tem do tipo que sobe de foguete e chega em algumas horas na Lua, e tem outros como você que estão subindo de balão, né? Com essa sua trajetória, você sobe de balão, você ganhou notoriedade do jeito que você tem hoje, muito mais distante de onde você começou. E nós vemos mulheres e homens explodindo como fenômenos nas redes, porque formam opinião, porque dão opinião demais, porque se posicionam demais, porque exageram na autoexposição. E há um debate de quanto isso é sustentável, inclusive psicologicamente, para o influencer. Então, você do seu balão, quando você assiste passar aquele foguetão do seu lado, você olha e fala o quê? Vixe, Maria, vai pousar na Lua ou vai voltar de paraquedas para cá? Nossa, eu amei essa pergunta. Maravilhosa a comparação. Eu me sinto no balão mesmo. Eu formulei te ouvindo, porque eu fui... É isso mesmo, porque... E eu vou te dizer assim, eu não acho que tem certo ou errado. A audiência diz o que está legal para ela e o que ela quer ver. Eu assisto diversos tipos de coisas. Parece que ela leu minha mensagem para vocês, lembra? É verdade. A Elis mandou uma mensagem Você mandou um assim. hacker no nosso grupo. Ela falou de você exatamente com essas palavras. Eu acho isso, a audiência, ela escolhe. Quem sou eu para dizer que, não, fulano, não tá legal esse conteúdo? Eu não. A audiência que escolhe. Mas o que você falou, eu acredito 100% onde eu assino. Porque isso, até que ponto é bom para a pessoa? É muito difícil você ter uma ascensão rápida e você conseguir administrar mentalmente tudo que está acontecendo. E é isso que a internet entrega hoje em dia, quando a pessoa voa muito rápido. A gente vê, por exemplo, o universo dos games, o YouTube, que são meninos muito novos, meninas e meninos, que ganham uma independência financeira muito novos, que inverte o papel da família, do pai, da hierarquia, da educação. Isso é uma coisa que é uma luzinha vermelha, sabe? Não é o que... minha estratégia não é essa, e quando eu digo estratégia de negócio e de vida, eu blindo muito a minha vida, eu não me overexponho, porque eu acho que isso coloca a sua vida na mão da audiência, e a dona da minha vida sou eu. Então, tem coisas que só acontecem para mim. E eu entendo que isso pode me dar um pouco menos de número, mas a longo prazo, para mim, é o que funciona, é o que eu acredito na minha vida, sabe? Mas a gente sabe que quanto mais se expõe e mais se fala e mais se causa, mais audiência se tem, né? Lia Bock, temos um tempinho para uma pergunta para a Camila responder depois da nossa pausa. Então, vamos lá. Você fala muito da importância de acolher o sentimento das pessoas na hora de oferecer o conteúdo, né? De ser um conteúdo que faça parte ali, respeite as pessoas. Mas eu ouvi dizer que você é uma chefe bem durona. E que você mesma fala de você que você é workaholic e tal. Você acha difícil colocar em prática, às vezes, a coisa do discurso dentro da nossa própria casa? Como que é essa questão aí para você? Primeiro de tudo é que, assim, para mim agora com o G-Beauty está sendo uma nova experiência em termos de gestão de pessoas. Obviamente que eu tenho as empresas há 14 anos e tenho um time, sempre investi num time legal, mais enxuto, só que agora tem 1000 outras funções, a gente está trabalhando com venda, é outro tipo de gestão. Então, eu estou aprendendo muito também. Mas isso que você falou é um desafio meu pessoal, porque todo mundo que trabalha comigo é meu amigo também, e eu conheço de outras carnavais, no sentido de eu tenho uma convivência pessoal com todo mundo que trabalha comigo. Eu amo isso. E aí são dois universos que se misturam ao mesmo tempo que você tem que tratar de maneira profissional, né? E eu sou exigente mesmo, assim, mas eu tenho pontos. Eu sou exigente, mas a gente não trabalha de final de semana. O meu blog não posta de final de semana. Ninguém se manda uma mensagem no final de semana. Até o meu comercial, que a gente fala muito e a gente tinha esse costume, não existe mais. Então, assim, são coisas que os valores têm que estar dentro da empresa, senão não faz sentido. Mas não quer dizer que a gente não trabalhe bastante, que eu não seja exigente, até porque eu tive que aprender a fazer uma gestão à distância, porque eu nunca tive escritório. Então, essa realidade que as pessoas estão vivendo hoje de home office já é a minha há mais de uma década. Então, dificulta um pouco, ao mesmo tempo que eu quero que as pessoas que trabalhem comigo sejam o máximo felizes possível, porque assim vão produzir melhor.
E estimulo todo mundo a ter projetos paralelos também, porque eu acho que isso é muito importante. E eu quero que o meu time, que é incrível, fique comigo o máximo de tempo possível, mas se sinta feliz e satisfeito. Então, assim, é isso. Eu trabalho com as pessoas há muito tempo, tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 10 anos, mas eu tenho esse ritmo que eu puxo mesmo, sabe? Eu não gosto de fazer coisa igual a todo mundo, eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto de sair da caixinha. Então, trabalha comigo quem tem esse perfil. Mas eu sou durona mesmo. A pandemia, então, não mudou nada no seu jeito de trabalhar, né? Não, mudou muito pouco, mudou muito pouco. Assim, no início, quando a gente entrou de quarentena, a maior mudança foi que eu suspendi tudo que era comercial, porque não me sentia confortável, não era o momento, não queria falar de venda, então nosso conteúdo ficou só institucional e conteúdo mesmo, sem nada comercial. E aí, aos poucos, a gente foi voltando quando eu senti que era a hora. Mas a gente continuou todo mundo na sua casa e criando muito. Eu trabalhei muito durante a quarentena. Elisa? Ai, eu tenho 2 perguntas, está no último bloco, a gente já começa a sofrer, querendo fazer tudo. Eu vou fazer rápido. Vou deixar então. você fazer. 2? Minha nossa, ganhei uma ficha hoje aqui nesse programa. Camila, em qual momento da sua carreira você percebeu que você tinha enriquecido com a sua profissão? Boa pergunta. Acho que com 22, 23, que eu juntei o meu primeiro dinheiro, sabe? E aí eu fui no banco, e aí o mesmo banco que quando eu fui abrir a minha conta de PJ... Como é o nome da empresa? É Garotos Estúpidos aí. Tipo assim, aí eu voltei lá com a mesma gerente, com meu pai, e assim, ela estava muito orgulhosa também, porque ela viu o meu crescimento. Então, assim, com 22, 23, eu já era completamente independente financeiramente. Eu falei, caramba, eu não tinha muita noção daquilo, porque eu ainda morava com meus pais, mas assim, eu já senti que aquilo ali era um marco, sabe? Vai, já Elisa. faço, já emendo assim, minha nossa. Então, para quem ouviu isso e está com os olhos brilhando, pensando, puxa vida, como eu queria, como ser assim também. O que você tem a dizer, Camila, para quem tem um sonho de um projeto, um empreendedorismo e às vezes não tem coragem de se jogar atrás desse sonho por medo, ou seja lá qual for a amarra que essa pessoa tenha na cabeça? Nossa, são tantas coisas que eu queria falar. Primeiro, acho que eu queria dizer que eu tenho noção de onde eu nasci, de todos os privilégios que eu tive, das oportunidades que eu tive, mas, ao mesmo tempo, de estudo, de tudo. A oportunidade não é nada se você não faz uma coisa legal com ela. Você pode muito bem estar no lugar certo, com as pessoas certas e não saber ali aproveitar. Então, acho que pegar as suas oportunidades e fazer o melhor delas, dar o melhor de si. Não olhar tanto para o que as pessoas estão achando, porque todo mundo tem esse momento, principalmente de rede social, que você está postando ali, vai ser julgado, ou vai flopar, ou qualquer coisa, do medo, do que vão achar. E acho que a gente tem que se desprender um pouco disso e fazer o que está no nosso coração, porque senão não inova. E o erro, ele tem uma validade muito curta, assim como o acerto hoje em dia. As pessoas esquecem as coisas muito rápido. Então, eu gosto de me apegar a isso quando eu vou fazer uma coisa nova. E acho que fazer antes de ficar perfeito. Porque empreender é isso, é você... Obviamente, fazer uma pesquisa de mercado, saber se é viável em termos financeiros e de ideia, o que você está pensando, mas ter um mínimo produto viável ali que você possa lançar e depois ir ajustando com o carro andando. Porque uma ideia incrível sozinha é só uma ideia. Se você não executar, ela não é nada. Então, eu acho que por aí. E também ter a consciência de que empreender não é uma obrigação, tá? A gente está falando aqui de perfis de profissional. Então, às vezes, você vê... Eu falo muito do Instagram porque eu sei o peso que isso tem. Você vê lá no Instagram todo mundo fazendo. Mas, às vezes, o que você gosta é ter uma carteira assinada e uma segurança e estar ali indo todos os dias e tudo bem. Ninguém tem obrigação de nada nessa vida. Eu acho que é por aí. Thaís. Na nossa abertura, a gente usou um termo interessante que me chamou a atenção na hora, que é modelo de empreendedorismo feminino. E se tem uma coisa que você não é, pelo menos eu acho que não é, que eu estudei... É modelo. Você já foi modelo, não? Eu já quis ser, mas não deu certo. Porque é super interessante, porque são duas figuras que se misturam rapidamente, moda e modelo, né? Moda e modelo. Então, uma mulher que é empreendedora da moda e que não é modelo. Essa figura, essa cobrança já existiu de você com você mesma e do mercado? Não, eu já quis ser modelo quando era pequena, que era o blogueiro é um novo modelo, né? Então, assim, aí eu fiz uns concursos lá na minha cidade, mas não deu muito certo, mas tudo bem, fui fazer outras coisas. Eu gosto de foto, eu gosto de comunicar, eu gosto de criar, então acho que tá tudo ali. E a palavra modelo tem uma outra conotação, outro significado hoje em dia, sabe? Eu entrei numa lista que eu fiquei muito feliz da revista Forbes, não sei se pode falar, que era de 40 mulheres mais poderosas do Brasil. Quando eles me mandaram, eu quase desmaiei. E aí, quando eu fui vendo a lista,
Falei assim, caramba, que legal. Porque o significado de poder mudou também. Poder não é aqui, ó. Poder é você ser agente de mudança para uma coisa legal. E eu fiquei muito feliz de estar naquela lista. Então, eu acho que o modelo agora é um pouco disso, é inspirar de uma maneira positiva. Não somente pela estética, mas pelo que você propaga de ideias. Então, se você vê os modelos de passarela, as que mais bombam são as que têm personalidade. Então, acho que é por aí. Camila, duas coisas. Uma é que aqui nesse programa você pode falar tudo. A gente fala tudo sobre tudo. Tá liberado, Não tem a gente restrição. promete. Perfeito. A segunda coisa é sobre o mundo digital em si. Para quem não entende tanto do mundo digital, e eu vou me incluir agora nesse grupo, a gente acha que talvez isso tenha um fim. Que eu não sei se vale a pena, de repente, ganhar dinheiro com isso, entrar nesse mundo, nesse meio, porque isso daqui a um tempo acaba. Daqui a um tempo acaba? Vocês acham que acaba? Não sei, tô te perguntando. E aí? Ninguém entende mais que você. Eu sei que pensaram isso da televisão quando ela começou. Tem data de validade? Não tem, gente. Então, onde é que a gente está mais hoje em dia? É o digital, é o móvel, está com a gente, é o on-demand. E o grande desafio, é interessante a CNN ter começado nessa época, é você já começar com outra mentalidade. É outro sistema de raciocínio, entendeu? Do que você mudar uma estrutura que já existe há muitos anos. Isso é muito interessante daqui. Então, essa notícia não vai mudar. Mas se não tem fronteira, tem limite? Nós que vamos dizer até onde isso vai nos levar e se vai ser um cenário bom ou um cenário não bom. O 5G agora não é uma mudança de velocidade de internet, é uma mudança de mundo, porque vai permitir muitas outras coisas serem feitas através da internet, remoto, dirigir, operar, telemedicina. Então, assim, isso vai muito... Eu, Camila, acredito que vai muito da humanidade que a gente vai trazer para isso, sabe? Para esse uso. E aí vai depender disso se o cenário vai ser incrível, o cenário não vai ser legal. Então, por isso que é tão importante essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Olha, eu tenho alguns segundos para te perguntar o seguinte. No seu pioneirismo, você olha para frente, você já está projetando novos modelos de negócio? Tem que... Assim, tem que. Olha, eu começando com tem que, né? Já. Ninguém tem que nada, tem que. Não, na minha maneira de trabalhar, eu tô sempre olhando pro que está acontecendo. Tudo eu pergunto, tudo eu quero saber. Então, sim, da maneira que eu trabalho, eu sou muito curiosa. E para eu não estar num lugar, eu vou lá olhar para ver se eu não vou estar mesmo. Por que eu não vou estar lá? Então, eu acho que não tem que estar em tudo. Eu escolho as redes sociais que eu tô, nas marcas que eu tô, no sentido de, Garotos Estúpidas vai estar aqui e eu não vou estar. Porque a gente tem que usar a nossa energia bem. Então, eu acho que por aí, mas tem que saber o que está acontecendo se você quer trabalhar com inovação, abrir a cabeça e ouvir todo mundo. Camila Coutinho, a gente termina então esse programa especial com essa dica. Muito obrigada, meninas. Vocês são sempre muito maravilhosas. Muito obrigada, Camila, Obrigada a também vocês. por essa entrevista. O nosso programa com a influenciadora digital e empresária Camila Coutinho, você já sabe, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.